vamos agora para a nossa aula da unidade 3, História Indígena e Lutas Sociais no Brasil. Bom, pessoal, falar sobre a história indígena é destacar um olhar sobre a resistência, a cultura e o protagonismo. Confesso que senti um pouco de dificuldade em escolher uma única temática nessa unidade, né? Exatamente porque considero que a história indígena tem sido bem menos abordada em nossas escolas. Então, por isso que eu trago para vocês, né, especificamente sobre a luta indígena. Nos últimos anos, a luta dos povos indígenas, ela ganhou destaque no Brasil devido à intensificação dos conflitos relacionados, né, à demarcação de terras, à preservação ambiental e os direitos humanos. Então, vejam só quantos desafios, né? E muita falta de entendimento ainda sobre as comunidades indígenas, sobre as suas contribuições. Entre os exemplos recentes que ganharam destaque na mídia, trago aqui, né, a luta contra o marco temporal, que ameaça a demarcação de terras indígenas, os protestos contra o avanço do desmatamento na Amazônia e políticas antiambientais, tá? E aí também, gente, sobre isso eu trouxe algumas sugestões de leitura, de reportagens que vocês podem ler depois, né? Uma reportagem sobre o marco temporal do jornal Globo, na BBC Brasil também A Destruição da Amazônia e a Resistência Indígena, e o livro A Queda do Céu, que é um relato sobre a experiência Yanomami também para vocês conferirem, certo? Entre aí, continuando, né, com os exemplos recentes sobre as lutas das comunidades indígenas, nós vamos ter, né, os assassinatos das lideranças indígenas, como o caso de Dom Philippes e o Bruno Pereira, e o caos também sanitário dos Yanomami, que tiveram bastante repercussão na mídia, tá? Então, aí, destes casos, decidi comentar especificamente sobre o marco temporal, porque ele incide diretamente sobre o processo de formação do povo brasileiro, né? Então, o que é o marco temporal e por que ele é tão controverso? Eh, o marco temporal, gente, ele é uma tese jurídica que determina que os povos indígenas só têm direito à demarcação de terras que estivessem sob sua posse ou em disputa judicial mesmo em negrito, né, para vocês terem entendimento, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988. Mas, pessoal, observem a controvérsia, né? Muitos povos indígenas foram forçados a abandonar suas terras antes de 88 devido à violência, às expulsões e genocídio. Então, a tese, ela contraria os direitos assegurados pela Constituição de 1988, que reconhece os direitos originários dos povos indígenas sobre suas terras tradicionais, independentemente da data da ocupação. Os críticos, eles argumentam que o marco temporal restringe injustamente os direitos indígenas e desconsidera as injustiças históricas anteriores à Constituição, né, anteriores a 1988. Ao longo da história colonial e pós-colonial do Brasil, as terras indígenas foram frequentemente invadidas, expropriadas ou comprometidas para fins agrícolas, né, minerários e também o desenvolvimento urbano, como bem sabemos. Então, essa história de deslocamento e supressão resultou em desafios socioeconômicos profundos e também na perda de patrimônio cultural para muitas comunidades indígenas. E aí, para quem tiver interesse, né, sugiro também a leitura da obra As Veias Abertas da América Latina. Gente, esse é um livro sensacional do Eduardo Galeano, que faz uma análise profunda sobre o impacto da colonização e da exploração na América Latina, tá? Ele traz informações aí valiosas para a compreensão de como ocorreram as ocupações e o impacto na vida dos povos originários. Pois bem, pessoal, a história indígena na América Latina, ela é marcada por processos de colonização, genocídio cultural e resistência, né? Apesar disso, os povos indígenas preservaram suas culturas e continuam lutando por reconhecimento, como acabamos de ver. Embora muitos não tenham a mesma notoriedade sobre a questão da luta, né, como, por exemplo, o movimento negro, eu trago aqui alguns autores de destaques para vocês, né, que vale a pena conferir. Então, nós temos alguns destaques históricos para vocês conferirem, né? Então, vocês podem pesquisar sobre a resistência do povo Mapuche no Chile, o papel dos líderes, né, como Tupac Amaru II, também no Peru, os movimentos indígenas no México com os sabatistas, tá? E aí, gente, nós vamos ter os movimentos importantes para a construção dessa história indígena, né? Nós também temos, gente, também temos autores, né, e personalidades importantes, como o, o Menchu, tá? Que é um ativista
que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, o Evo Morales, que foi o primeiro presidente indígena também da Bolívia, certo? É importante que vocês confiram. Gente, e aí a história, né, indígena no Brasil, ela começa muito antes de 1500, com povos diversos que desenvolveram culturas, idiomas e formas de organização únicas. Nós podemos compreender essa história, de grosso modo, né, em três fases. Antes da chegada dos europeus, tá? Onde nós tínhamos aqui os povos como os Tupi, Guarani, os Yanomami, entre outros. O processo de colonização, onde nós vamos ter aí uma política de integração forçada pelo Serviço de Proteção aos Índios. E aí, o século XXI, nós temos essas intensas lutas por demarcação e reconhecimento cultural, tá? Então, nesse aspecto da América Latina, nós vamos ter, por exemplo, a colonização europeia, com o extermínio e escravizações de milhões de indígenas, as civilizações pré-colombianas, né, por exemplo, os incas, os maias e astecas, eles vão ser exemplos de sociedades complexas e desenvolvidas, mas que também sofreram esse processo de extermínio e escravização. Nós vamos ter o processo de resistência histórica, né? As revoltas, as redes de solidariedade e espiritualidade como formas de manter essa cultura viva, tá? E aí no Brasil também nós vamos ter essa questão dos povos originários, né? Antes de 1500, são mais de 1000 etnias e 270 línguas diferentes. Então é uma riqueza muito grande. Esses povos passaram pela colonização, pela violência, né? Através da questão das bandeiras, da escravidão indígena, desse processo de catequese. Nós também temos a questão do indianismo estatal, o Serviço de Proteção aos Índios, a FUNAI, e nós temos uma crítica a essa espécie de modelo de proteção. E aí nós também temos um marco na Constituição de 1988, que é o reconhecimento desses direitos originários sobre as terras tradicionalmente ocupadas, tá bom? Então, gente, essa disciplina ela é necessária porque as nossas escolas ainda se baseiam numa história única. Lembrando o termo da aula passada? Então, uma história sobre os indígenas baseada na visão do colonizador. Então, em nossas escolas, infelizmente, o índio é tratado ainda como um ser vinculado ao passado, com alguma presença significativa somente na formação da colônia e na constituição do povo brasileiro, né? O índio, entendo esse termo entre aspas, é genérico, né, não atenta para a diversidade cultural das mais de 305, perdão, etnias presentes em nosso país. Esse índio, entre aspas, né, é alguém que vive na floresta, isolado, nu, subsistindo ainda da caça, da pesca. E aqueles que fogem desse patrão já nem são considerados índios, né? O índio como ser também é visto como ser preguiçoso, que ocupa muitas terras e atrapalha o desenvolvimento da nação, entre outros estereótipos. Então, isso mantém a ideia de uma personagem, né, congelada no tempo. Isso está errado. Então, tais ideias se refletem em atividades como pedir às crianças, por exemplo, que se pintem, né, se enfeitem de forma genérica e folclorizada nas escolas, né, o que não representa nenhum povo indígena específico. Desenha, realiza diversas atividades de português e matemática, tendo como referência esse índio genérico as músicas, as cantigas, né, que não são nem indígenas, por exemplo. Então, tudo isso representa um índio romantizado, que hoje em dia ele é inexistente, tá? Então, são poucas as canções, são poucos os textos utilizados no ambiente escolar que mencionam lutas e demandas atuais dos povos indígenas, seus projetos de futuro, sua importância e contribuição dos seus conhecimentos e as práticas para o nosso Brasil de hoje. Então, por que é que acontece essa reprodução dos estereótipos e equívocos sobre esses povos indígenas no ambiente escolar, tá? É muito importante que a gente pense sobre isso. Nós temos o um autor, né, o Antônio Carlos de Souza Lima, quando ele vai falar que a história indígena ela é baseada no arquivo colonial. Então, cabe a nós, professores, chamar a atenção para a importância da abordagem da temática indígena na sala de aula, não apenas porque ela é uma questão politicamente correta, ou porque os índios são nossas raízes, mas também pelo fato de que existem hoje graves situações de conflito, discriminação e violência sofridas pelos povos indígenas. Isso envolve todos nós, índios, né? Indígenas e não indígenas, uma vez que diz respeito à intolerância ao diferente e à manutenção das ideologias que deveriam estar superadas no Estado dito democrático como o nosso, tá bom? Então, se nós voltarmos o olhar para as comunidades indígenas do Maranhão, pertinho da gente,
vimos que não é muito diferente do restante das lutas que ocorrem em outros lugares, tá? É importante destacar aqui para vocês que o Maranhão é um dos estados brasileiros com maior diversidade indígena. O estado abriga mais de 30 mil indígenas de diferentes etnias que enfrentam desafios relacionados à preservação cultural, à demarcação de terras e também à pressão ambiental. Gente, nós vamos ter aqui os seguintes povos indígenas do Maranhão: os Guajajara, que são dos maiores grupos indígenas do Brasil, vivem principalmente na terra indígena Araribóia, desculpa, e têm lutado contra a exploração ilegal de madeira e desmatamento. Nós temos o Guajá, que são reconhecidos como um dos povos mais vulneráveis do mundo, né? Muitos vivem em isolamento voluntário e enfrentam invasões constantes em suas terras. Nós temos o povo Gavião, que habitam a região centro-oeste do estado e possuem forte organização social. Os Cricate, que estão localizados na região sul do Maranhão, com forte relação com a preservação ambiental, e os Caapó, que vivem na terra indígena Alto Turiaçu e são conhecidos por sua resistência, né, contra invasores e o manejo sustentável do território, tá bom? Só para vocês saberem um pouquinho. Estes povos também, gente, enfrentam problemas com invasão de terra, o desmatamento, a violência, o acesso precário às políticas públicas, tá? E aí, eles também resistem. Então, entre os exemplos de resistência, nós podemos citar aqueles que são guardiões da floresta, né, que é um grupo formado por indígenas Guajajara, que patrulham e protegem suas terras contra invasões e desmatamento, e as ações judiciais, né, que acontecem quando as comunidades indígenas do Maranhão têm muitas vezes recorrido à justiça para garantir a demarcação de terras e a proteção de seus direitos, né? E aí nós temos no contexto brasileiro ativistas importantíssimos da causa indígena, que são eles o Chico Mendes, né, que já faleceu, que foi defensor dos povos da floresta e dos seringueiros, o Ailton Krenak, já falei para vocês também na aula anterior que ele é ativista, escritor, e o Davi Yanomami, né, que ele é o líder Yanomami e também autor, certo? Para que vocês conheçam mais, trouxe aqui nomes de autores e personalidades importantes nos movimentos indígenas, do mesmo modo que fiz nas aulas anteriores. Então, aí nós temos como os autores recomendados o Krenak, com as ideias para adiar o fim do mundo, a Manuela Carneiro da Cunha, que vai falar sobre a história dos índios no Brasil, e o Eduardo Viveiros de Castro, que vai falar sobre a inconstância da alma selvagem, tá bom? Entre as personalidades indígenas, eu trago para vocês aí a Joênia, que ela é a primeira deputada federal indígena, e a Sônia Guajajara, né, que é a líder indígena e atual ministra dos povos indígenas também, né, que está aqui na foto, maranhense inclusive. E aí, gente, também trago algumas sugestões para vocês, né? Os livros O Povo Invisível, do Isaac Bame e José Ribamar Bessa Freire, e as histórias de resistência indígena também, da Manuela Carneiro da Cunha. É importante que vocês conheçam mais sobre a história. Também tem aqui os documentos Guardiões da Floresta, e o Auá, Os Últimos Guardiões, e também, gente, tem um documentário chamado Ex-Pajé, que eu não coloquei aqui, mas é muito interessante que vocês possam assistir, entender também sobre essa questão da religiosidade, tá? E aí, o que nós podemos, né, aprender com os povos indígenas? Essa pergunta é especial para vocês, futuros professores de ciências biológicas, tá? Na aula de antropologia, nós falamos sobre a valorização dos saberes dos povos tradicionais. Então, lembram? Então, o que um professor de biologia pode aprender com os povos indígenas, tá? Então, nós podemos aprender sobre os saberes tradicionais, né? E a sustentabilidade. Então, os usos sustentáveis da biodiversidade, como o manejo florestal, agricultura de roça, o conhecimento medicinal das plantas. Podemos aprender que a sustentabilidade não é um conceito moderno, né, mas uma prática ancestral em muitas culturas indígenas. Sobre a importância da observação da natureza ao longo de gerações, que é algo essencial na biologia e na ecologia, e como o conhecimento tradicional pode ser integrado ao ensino de ciências, aproximando os alunos da realidade local, né? Com relação às cosmos, visões e espiritualidade, o que que nós, né, o que que vocês, futuros professores, podem aprender? Que os povos indígenas veem a vida como interligada, né, e espiritual, em que há animais, rios, montanhas e plantas são seres com alma, a compreensão de que a natureza e a espiritualidade não são separadas, e isso afeta a forma de interagir com o mundo, a importância de respeitar, né, outras formas de ver o tempo, a morte, a cura e o corpo. Muito interessante. Com relação à coletividade e à solidariedade,
Vocês podem aprender, nós podemos aprender que a vida comunitária, ela valoriza o trabalho em grupo, o cuidado coletivo, a escuta, que a construção do conhecimento pode ser horizontal e compartilhada, não apenas transmitida por um especialista, né? E sobre a importância de ensinar, promovendo a colaboração e o vínculo com a comunidade local. Sobre a educação através da oralidade, nós podemos aprender que o conhecimento também é construído por meio da escuta, da contação de histórias, da vivência prática, a valorização do conhecimento dos mais velhos, da memória, da experiência, né, como bem ilustra essa foto, a importância de outras formas de linguagem, como o canto, a dança, o mito e a pintura corporal, tá? Então, alunos, aprender com os povos indígenas é um convite para repensar o que é conhecimento, o que é ciência e qual é o papel do professor. Para o licenciando em biologia, isso significa ampliar o olhar para além do laboratório, ensinar com mais empatia, contexto, diálogo, formar alunos conectados com a vida, com a diversidade, com o território. Então, não se trata apenas de estudar os povos indígenas como objetos de conhecimento, mas de reconhecê-los como sujeitos de saber, né? Com lições essenciais, e aprender com eles. Essas lições são essenciais para a gente pensar uma educação mais plural, uma ciência mais ética, uma sociedade mais justa e viva também, certo? Então, aí, falando já que nós estamos falando que nós podemos aprender com os povos indígenas, é importante ressaltar também sobre o aprendizado deles, né? Isso implica entender que os povos indígenas têm direito a uma educação bilíngue, ok? No caso dos indígenas, a educação bilíngue, gente, ela é um modelo educacional que utiliza duas línguas como meio de instrução: a materna, que é indígena, né, e o português. E só lembrando, a língua indígena não é uma língua indígena, né? Nós temos mais de 270, tá bom? Então, esse tipo de educação, gente, o bilíngue, ele trabalha em prol, né, da preservação das línguas indígenas, do fortalecimento da identidade cultural, do melhor desempenho escolar e também do reconhecimento oficial desse saber, tá? No Maranhão, nós temos aí, com os Teneterrara, que são os Guajajara, e com os povos Kayapó, são ensinadas as escolas indígenas bilíngues, né, que promovem o resgate cultural e o fortalecimento das comunidades, ok? E aí, nesse contexto também, pessoal, importa pensar na educação intercultural, que é a educação que valoriza a diversidade cultural e promove o diálogo entre diferentes culturas e saberes. A educação intercultural, ela é importante demais, né? Então, ela é importante para o reconhecimento das diferenças culturais, para o resgate das identidades indígenas, para o diálogo de saberes entre as culturas e também para a inclusão de perspectivas indígenas nos currículos escolares. No Brasil, aí nós temos o exemplo do programa Saberes Indígenas na Escola, que é um programa do MEC, né, bem importante, tá? Agora, gente, que estamos chegando ao fim da nossa aula, tenho dois convites a vocês, tá? O primeiro é que vocês reflitam algumas questões. Como o marco temporal ele impacta diretamente os povos indígenas no Brasil e no Maranhão? Quais ações podem ser adotadas por futuros professores para promover o respeito aos direitos indígenas? E de que forma o conhecimento tradicional indígena pode ser incorporado ao ensino de ciências? Tá? E o segundo convite é uma visita virtual ao Museu das Culturas Indígenas, tá bom? Aqui nós temos o link também, mas vocês podem pesquisar na internet e acessar, visitar esse museu, ok? Essas aqui foram as nossas principais referências para essa aula. E aí eu finalizo, né, a nossa aula de hoje com essa frase do Ailton Krenak que diz: Estamos todos interligados como rios que correm para o mesmo mar. Tá bom, gente? Então, bons estudos e aguardo vocês na nossa aula da unidade 4.